estúdio iluminado, com as câmeras prontas para capturar cada movimento, Tata Werneck se acomodava no sofá com um sorriso confiante. Ela sabia que tinha uma carta na manga, seu humor afiado, capaz de cortar o ar e arrancar risadas fáceis. E, naquele momento, ela estava pronta para provocar seu alvo, Michele Bolsonaro. A atmosfera estava carregada de tensão, mas também de expectativa, como uma bomba relógio prestes a explodir. Tata não esperava apenas entreter. Ela queria desestabilizar, e achava que tinha o controle da situação. Com um olhar afiado e uma postura provocadora, Tata disparou. Michele, você sabia que ao aceitar esse convite estaria entrando em território inimigo. Aqui, a gente não reza antes de comer, a gente só come. As risadas começaram a ecoar pelo estúdio, e Tata se viu no centro de uma plateia que se divertia com sua ousadia. Mas o que ela não sabia era que, diante dela, havia alguém com uma serenidade imbatível. Michele, com um sorriso tranquilo, respondeu com palavras que cortaram o riso no ar. Não vejo inimigos, Tata, só brasileiros com opiniões diferentes. Uma pausa. O silêncio se fez. O tom de Michele era firme, mas gentil, e a plateia, que antes ria, agora parecia intrigada. Tata, surpresa, piscou e, com um sorriso nervoso, perguntou. Você ensaiou isso? Porque se foi de improviso, estou com medo. Mas Michele, inabalável, continuava. E Tata, percebendo que sua provocação não colaria facilmente, optou por uma nova abordagem. Ela pegou um papel, fingiu um ar de seriedade e lançou uma nova provocação. Teste rápido. Numa escala de 1 arrasando no culto, quanto você já condenou alguém por usar saia curta? O estúdio aguardava, o ar denso de curiosidade. Michele, com uma leve risada e sem hesitar, respondeu. Eu acredito que as mulheres têm o direito de se vestir como quiserem, assim como têm o direito de defender os valores que acreditam. As palavras saíram calmamente, mas a carga delas foi direta, quase elétrica. A plateia, que antes estava imersa em risadas, agora murmurava, atenta a cada palavra. Tata tentou, mais uma vez, manter o tom de brincadeira. Poxa, Michele, assim você quebra meu roteiro. Eu esperava um sermão sobre moral e bons costumes. Mas Michele, com uma graça serena, inclinou a cabeça e, com uma suavidade desarmante, respondeu. Eu poderia dizer o mesmo, Tata. Achei que você só faria piadas rasas sobre religião e política. E, por um momento, o estúdio ficou em um silêncio total, como se o ar tivesse sido roubado da sala. Algumas palmas isoladas começaram a ecoar, e Tata percebeu que não estava mais no controle. Ela olhou para o público, ajustou sua postura, rapidamente, mudou de estratégia. Ok, já entendi. Você é boa de lábia. Mas me diz, como é ser casada com um homem que fala coisas como pintou um clima, para justificar absurdos? Você treme na base ou já se acostumou? O riso na plateia retornou. Mas Michele não se deixou abalar. Ela respirou fundo, ainda com um sorriso calmo, e disse, eu acredito que todo mundo tem falas infelizes, Tata. Algumas são públicas, outras acontecem num palco de comédia. Tata se preparava para retrucar, mas então algo mudou no ar. O público agora estava dividido, entre risos e murmúrios. Michele não apenas se manteve firme, como também fez com que sua provocadora perdesse a confiança. Tata, percebendo que não conseguiria derrubar a serenidade de Michele com piadas fáceis, decidiu mudar de estratégia mais uma vez. Tá bom, vamos sair da política então. Me conta, qual foi a coisa mais fora da caixinha que você já fez na vida? Tipo, já mentiu dizendo que estava doente só para não ir ao culto? Michele sorriu e balançou a cabeça, mostrando que estava mais do que pronta para a próxima provocação. Acho que a coisa mais fora da caixinha que eu já fiz foi aceitar esse convite sabendo que você me faria essa pergunta. E, assim, a plateia não sabia se aplaudia ou refletia. O que começou como uma provocação, uma batalha de palavras, tornou-se uma lição silenciosa sobre respeito, inteligência e a verdadeira força que reside em manter a calma diante da adversidade. Michele não se deixou arrastar para o jogo da provocação barata. Ela trouxe algo muito mais valioso, a habilidade de responder com dignidade, de transformar qualquer ataque em uma oportunidade de empoderamento e reflexão.
Você já passou por momentos em que precisou manter a calma quando tudo ao seu redor parecia querer te derrubar. Michelle nos ensina que, quando somos firmes em nossas convicções e tratamos as adversidades com serenidade, somos capazes de transformar até as situações mais desconfortáveis em vitórias silenciosas. É um lembrete de que, em meio às provocações e desafios da vida, é possível seguir com confiança e dignidade. Não importa o que os outros esperam de você. O que importa é o que você escolhe ser. Se essa história te inspirou, se fez você refletir sobre como lidar com situações difíceis, compartilhe sua experiência nos comentários. E se ainda não se inscreveu no canal, junte-se a nós. Aqui, buscamos mais do que entretenimento, buscamos transformação. Nos bastidores do estúdio, o clima estava tenso, mas também surpreendente. Até Tata Werneck, a mestre da provocação, não conseguiu segurar uma risada. Ela sabia que algo estava diferente naquela entrevista. O roteiro que ela cuidadosamente planejara, recheado de piadas afiadas e momentos de constrangimento, simplesmente não estava funcionando. Michelle Bolsonaro não só evitava as provocações com uma serenidade impressionante, como devolvia respostas que faziam até o público parar para refletir. A plateia estava mais atenta ao conteúdo do que ao riso fácil. E isso estava desafiando a apresentadora de uma maneira inesperada. Tata, rápida como sempre, percebeu a mudança, com o olhar afiado de quem não aceita perder. Decidiu se desafiar ainda mais. Você quer jogar nesse nível, Michelle? Beleza. Agora, eu realmente estou interessada nessa conversa. O público, que antes se divertia com o espetáculo, agora estava aprendendo a respiração. A batalha verbal estava só começando. Com um sorriso travesso e os olhos brilhando de desafio, Tata fez a próxima pergunta. Tá bom, Mich, você ganhou essa, mas me responde com sinceridade. Você já tentou converter alguém no meio de uma conversa normal? Tipo, a pessoa fala, que calor. E você responde, sabe o que também é quente? O inferno. A plateia explodiu em gargalhadas, como se finalmente Tata tivesse encontrado um ponto fraco. Mas Michelle, com a calma de quem já viveu muitos desses momentos, respondeu com um sorriso tranquilo. Não, Tata, mas imagino que seja parecido com quando um comediante tenta forçar uma piada esperando que todo mundo ria. O tom da plateia mudou. O riso foi misturado com um u de provocação. O golpe de Michelle foi sutil, mas certeiro. Tata, surpresa, piscou e respirou fundo. Mas, como toda boa provocadora, não desistiria facilmente. Ela sabia que a próxima investida deveria ser ainda mais incisiva. Tá certo, primeira dama da paciência infinita. Mas vamos falar de algo mais sério. Muita gente vê você como uma mulher forte, determinada e religiosa, mas outras pessoas acham que você só repete discursos prontos, que não tem opinião própria, está ali só para sorrir e acenar. O que você tem a dizer para elas? O estúdio estava em silêncio, todos os olhos voltados para Michelle, esperando sua resposta. Ela não vacilou. Com compostura e firmeza, disse, eu diria que ter opinião própria não significa gritar mais alto, Tata. Significa agir de acordo com o que você acredita, mesmo quando zombam de você. O silêncio no ar parecia espesso, como se o tempo tivesse desacelerado. Tata, com um semblante mais sério agora, franziu a testa, como se estivesse realmente refletindo sobre aquelas palavras. Mas, logo, o sorriso irônico voltou. Ah, então quer dizer que se eu começar a acreditar que sou a rainha do Brasil e agir como tal, isso me faz uma líder também. Michelle inclinou a cabeça, o olhar firme e calmo. Se você conseguir inspirar pessoas, ajudar quem precisa, e se manter fiel aos seus princípios sem humilhar os outros pelo caminho, então sim, você pode ser uma líder. O estúdio ficou em um silêncio absoluto. A plateia estava em choque, quase como se todos tivessem recebido uma lição em tempo real. Tata, desconcertada, deu uma risada nervosa e comentou: Uau, você está me evangelizando ao vivo. E, como se o gelo tivesse se quebrado, a plateia caiu em gargalhadas. Mas havia algo diferente na energia agora. O que antes parecia ser uma entrevista para desestabilizar Michelle se transformará em um espaço onde suas palavras calmas e poderosas estavam, de fato, desafiando as convenções. Michelle não só estava mantendo a compostura,
como estava levando a conversa a um nível mais elevado de reflexão. Com o orgulho de quem não desiste facilmente, Tata tentou mais uma vez, desta vez com uma provocação mais pessoal. Tá, mas vamos falar do seu dia a dia. Você acorda, lê a Bíblia, toma um café, e depois faz o quê? Salva almas na rua. Michelle sorriu, levemente. Mais ou menos. Eu acordo, oro, trabalho nos projetos sociais, ajudo comunidades carentes, e de vez em quando, aceito convites para entrevistas onde sei que vão tentar zombar de mim o tempo todo. Nesse momento, a verdadeira força de Michelle ficou evidente. Ela não estava apenas resistindo aos ataques. Ela estava fazendo de cada palavra uma oportunidade de mostrar ao mundo que a verdadeira liderança vai além da fala. Ela se manifesta nas ações, na coragem de ser fiel a si mesma, mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Michelle não apenas respondeu às provocações, ela transformou cada uma delas em uma chance de empoderar a si mesma e a quem estivesse ouvindo. E, no final, a pergunta que fica é: em suas próprias batalhas, você tem se mantido firme nos seus valores, ou tem cedido às pressões externas? Talvez, como Michelle, seja hora de usar as adversidades a seu favor e mostrar ao mundo que, quando mantemos nossa verdade, nossa paz interior é mais forte do que qualquer provocação. Se você também sente que é hora de se manter firme e agir de acordo com o que acredita, compartilhe sua experiência nos comentários. E se ainda não se inscreveu no canal, venha fazer parte dessa jornada de reflexão e transformação. Juntos, podemos ir mais longe. O estúdio estava em um frenesi de riso e aplausos. Tata Werneck, a apresentadora que sempre controlava a cena, não pôde deixar de bater palmas lentamente. Ok, agora eu estou oficialmente impressionada. Ela disse, a ironia ainda presente em sua voz, mas com um toque de reconhecimento. Michelle Bolsonaro estava desafiando suas provocações com uma serenidade que parecia inquebrantável. Cada tentativa de Tata de colocar Michelle contra a parede era meticulosamente respondida com inteligência e calma. E isso estava virando algo completamente diferente de uma simples entrevista cômica. A plateia se divertia, mas também refletia, e a produção no palco começava a perceber que o que era para ser uma batalha de palavras estava se transformando em um duelo de princípios e valores. Tata sabia que precisava mudar sua abordagem. O jogo estava mudando, e Michelle estava roubando a cena. Mas, como uma veterana da provocação, Tata respirou fundo, ajeitou-se no sofá e sorriu de lado. Tá bom, Michelle, você tá ganhando pontos comigo, mas agora eu quero te ver sair dessa. Ela pegou um cartão de perto e leu em voz alta, com um tom desafiante. Se você tivesse que passar um mês sozinha com uma dessas 3 pessoas, quem escolheria? A. Uma feminista ateia. B. Um drag queen comunista. Ou C. Um humorista sem filtro. Tipo eu. A plateia explodiu, em gargalhadas. Tata, com uma expressão de triunfo, bateu no próprio joelho, achando que finalmente tinha conseguido colocar Michelle em uma situação embaraçosa. Mas Michelle, mais uma vez, não hesitou. Escolheria qualquer um deles. Ela respondeu com a mesma calma de sempre. Conversar com pessoas diferentes de mim não me assusta. Se eu tivesse um mês para passar com qualquer uma dessas pessoas, teria tempo para entender melhor suas histórias, suas crenças, e talvez até encontrar algo em comum. O verdadeiro problema do Brasil não é a diferença, é a falta de diálogo. A plateia se dividiu entre murmúrios e aplausos. Alguns estavam impressionados, outros ainda processavam a resposta. Mas o que ninguém podia negar era que Michelle tinha, mais uma vez, desviado da armadilha com uma elegância surpreendente. Tata, percebendo que não conseguiria abalar a compostura da ex-primeira-dama, levantou as mãos em rendição. Ok, você é tipo o Neo, desviando de balas no Matrix. Ela brincou, mas já havia um toque de respeito na sua voz. Mas se a pessoa tentasse te converter pro lado dela, sei lá, o drag queen te chamando para fazer um show de dublagem, a feminista ateia te convidando para um protesto, ou eu te forçando a rir de uma piada absurda. Michelle, sem perder a calma, respondeu com um sorriso tranquilo. Desde que haja respeito, não vejo problema. O problema não é discordar. O problema é quando um lado quer silenciar o outro. Eu posso não participar, mas sempre vou escutar e respeitar. Mais uma vez, as palavras de Michelle atingiram o ponto certo, e
E o estúdio ficou em um silêncio pensativo. A resposta dela não era apenas inteligente. Ela estava transmitindo uma filosofia de convivência, de aceitação e de respeito mútuo. Tata, visivelmente impressionada, jogou o cartão para trás, fingindo estar derrotada. Sério. Equipe, vocês contrataram uma assessoria de imprensa para treinar a Michelle antes do programa. Porque eu tô me sentindo no Roda Viva agora. A plateia, que antes estava dividida entre risos e murmúrios, agora explodia em gargalhadas. Tata, sem perder o ritmo, se inclinou para a frente e encarou Michelle nos olhos, com um brilho de desafio. Mas, já que você fala tanto em respeito, me responde, como você lida com os haters? Convenhamos, você tem muitos. E, naquele momento, a tensão no estúdio era palpável. As provocações não eram mais sobre rir, mas sobre explorar limites. Era mais do que uma entrevista. Era uma exposição de como o respeito e a firmeza de caráter podem transformar até os momentos mais desconfortáveis em oportunidades para ensinar. Michelle estava respondendo não apenas com palavras, mas com um comportamento que desafiava cada expectativa. A batalha de palavras não era mais uma questão de vencer ou perder. Era uma questão de entender, mais importante, de saber manter-se fiel ao que se acredita, mesmo quando o mundo tenta fazer você duvidar. E você? Como lida com as críticas e as adversidades? Essa é a verdadeira medida da força e da coragem. Se você também acredita que o respeito mútuo é o caminho para um diálogo mais construtivo, compartilhe nos comentários. E, se ainda não se inscreveu, venha acompanhar essa jornada de reflexão e transformação. Juntos, podemos construir um ambiente de mais entendimento e empatia. O estúdio estava em uma verdadeira montanha-russa de emoções, com risos e aplausos que se alternavam a cada troca de palavras. Tata Werneck, visivelmente desconcertada, não podia mais esconder o quanto estava impressionada com a postura firme e a resposta afiada de Michelle Bolsonaro. A plateia estava completamente absorvida, a tensão no ar quase palpável. Enquanto as provocações de Tata, que antes pareciam certeiras, agora se transformavam em uma batalha inesperada de valores e princípios. Michelle, com um sorriso sereno e mãos cruzadas sobre o colo, olhou para Tata com uma calma impressionante e disse, sem pressa, fingindo que não me importo, mas no fundo sabendo que algumas críticas fazem pensar e outras são só barulho. A plateia caiu na gargalhada, e Tata, atônita, arregalou os olhos antes de soltar uma gargalhada nervosa. Tá, essa doeu. Você não tem dó de mim. Não, Michelle. Michelle apenas sorriu, e a plateia explodiu em aplausos. Tata, rindo de nervoso, não podia negar que estava sendo surpreendida. Caramba, Michelle, você me surpreendeu. Achei que você ia ficar toda travada, só falando frases prontas sobre família e religião. Mas você tá jogando bem. Você treinou com quem? Padre, pastor ou coach motivacional? A plateia riu alto, esperando a reação de Michelle, mas ela manteve a serenidade. Sem nenhum dos três, respondeu Michelle sem hesitar. Só aprendi que, quando você tem convicção do que acredita, não precisa ensaiar. Apenas fala com o coração. Tata, brincando, fingiu um arrepio e se abraçou, dizendo, ai, gente, que medo. Se um dia eu sumir e reaparecer vestindo saia longa e segurando uma bíblia, vocês já sabem que a Michelle me converteu. As risadas da plateia voltaram com força, mas Michelle, com um sorriso tranquilo, retrucou. Eu não preciso converter ninguém, Tata. Só acredito que a gente pode ser firme nos nossos princípios sem atacar os outros. O que, convenhamos, é um desafio nesse programa. Tata, teatralmente, bateu no peito, fingindo estar ofendida. Eu te atacar? Imagina. Eu só tô tentando trazer um pouco de humor para essa conversa. Mas já que você está tão tranquila, vou direto ao ponto. Você realmente acredita que a mulher tem que seguir o homem? Tipo, se o Bolsonaro dissesse, vamos morar na Lua, você faz as malas. Michelle, com um leve sorriso, respondeu sem perder a postura. Eu acredito que um casamento é uma parceria. Tata, eu respeito meu marido, e ele me respeita. Isso significa ouvir, dialogar e tomar decisões juntos. Não tem nada a ver com submissão cega. Mas se ele dissesse, vamos morar na Lua, eu perguntaria primeiro se tem Wi-Fi e comida lá. A plateia foi à loucura, e Tata, surpresa,
Arregalou os olhos e caiu na gargalhada junto com todos. Ok, Michele, essa foi boa. Eu não esperava que você tivesse senso de humor. Isso não é pecado no seu mundo. Michele inclinou a cabeça e, com um sorriso sereno, respondeu. O bom humor faz parte da vida, Tata. O problema é quando ele se torna um instrumento para diminuir os outros, em vez de aproximá-los. Tata, fazendo uma cara de choque, colocou a mão no peito. Agora fui eu que senti. Você tá me dando uma aula aqui, no meu próprio programa. Michele, mais uma vez, apenas sorriu. Não só estou respondendo na mesma altura das suas perguntas. A plateia vibrou, e Tata respirou fundo, estalando os dedos. Tá bom. Já vi que eu não vou te derrubar fácil, mas não desisto. Você pode ser firme, Michele, mas eu sou teimosa. Michele apenas cruzou os braços, com um olhar desafiador. Então seguimos jogando. O duelo estava longe de acabar. Tata, com uma expressão dramática, jogou o cabelo para trás e respirou fundo. Ok, Michele, você realmente é dura na queda, mas agora vou apelar. Ela puxou um celular do bolso, fazendo uma cara de mistério. Aqui neste aparelho, eu tenho prints com fake news absurdas que espalharam sobre você. E quero que você me diga qual delas é real. A plateia gargalhou, sentindo que finalmente chegava o momento que Tata tinha planejado para desestabilizar Michele. Tata piscou, com um sorriso vitorioso. Primeira fake news. Michele Bolsonaro hipnotiza crianças para se tornarem conservadoras. Segunda fake news. Michele proibiu o marido de comer hambúrguer porque é coisa de comunista. Terceira fake news. Michele nunca perde debates porque tem um ponto eletrônico direto com Deus. A plateia caiu na risada, e Tata ergueu as sobrancelhas, esperando uma reação. E aí, Michele? Qual dessas é a verdadeira? Michele, mais uma vez, com a serenidade que parecia inquebrantável, respondeu. Todas são tão absurdas que nem merecem resposta. Mas eu gostei da terceira. Se eu tivesse um ponto eletrônico com Deus, eu usaria para pedir paciência em entrevistas como essa. Tata piscou, impressionada. E a plateia, mais uma vez, explodiu em risadas e aplausos. Michele, com sua resposta afiada e seu comportamento impecável, mais uma vez se manteve firme, deixando claro que não era apenas sobre responder às provocações, mas sobre manter-se fiel aos próprios princípios. E, diante disso, a única questão que restava era: quem estava realmente ganhando esse duelo? Se você se inspirou com a postura de Michele e acredita que o verdadeiro poder vem de permanecer fiel ao que se é, compartilhe suas reflexões nos comentários. E se ainda não se inscreveu, junte-se a nós nesta jornada de reflexão e empoderamento. Tata arregalou os olhos, visivelmente impressionada, e depois caiu na gargalhada junto com o público. Cara, você não se abala mesmo, né? Ela exclamou, sem esconder o quanto estava fascinada pela calma e inteligência de Michele. Michele deu de ombros, com um sorriso sereno. Se eu me abalasse, não teria aceitado esse convite, ela respondeu, com a tranquilidade de quem sabia exatamente o que estava fazendo ali. Tata, por sua vez, cruzou os braços, pensativa, como se estivesse refletindo sobre como poderia mudar o rumo da conversa. Tá bom, já entendi que você é a prova de piadas, mas eu ainda tenho cartas na manga. Vamos falar de coisa séria. Você acha que as mulheres brasileiras realmente se identificam com você? Porque, convenhamos, você vive uma realidade bem diferente da maioria delas. Michele parecia esperar essa pergunta. Ela respirou fundo e respondeu com a sabedoria que sempre demonstrava. Eu sei que minha realidade não é a mesma de todas as mulheres, mas também sei que muitas se identificam com os valores, princípios e causas que defendo. O que une as mulheres não é a conta bancária, Tata, é o desejo de serem respeitadas e valorizadas. Tata estreitou os olhos, decidida a provocar mais uma vez. Tá, e você acha que o feminismo ajuda nisso ou atrapalha? Michele sorriu, sem hesitar. Depende do feminismo. Se for o que luta por respeito e oportunidades iguais, ajuda. Se for o que ensina que mulheres devem odiar os homens para serem fortes, atrapalha. Porque eu acredito que mulheres podem ser fortes sem precisar destruir ninguém. A plateia murmurou, impressionada com a resposta clara e objetiva. Tata, mais uma vez, bateu palmas lentamente, como se estivesse realmente impressionada. Nossa, Michele,
Se eu tivesse R para cada resposta inteligente que você deu, eu já teria dinheiro suficiente para fugir dessa entrevista e evitar mais derrotas. Michelle, com um sorriso tranquilo, respondeu. Se eu tivesse R para cada vez que tentaram me ridicularizar sem sucesso, eu já teria dinheiro para financiar mais projetos sociais. A plateia explodiu em aplausos e risadas. Tata sorriu de canto, mas com um toque de surpresa genuína. Michelle, eu tô começando a achar que você tá me convertendo. E isso me assusta. Michelle piscou, com um olhar divertido, e respondeu. Se eu conseguir te convencer a conversar sem zombar, já estou no lucro. Mas a batalha estava longe de terminar. Tata sabia que precisaria de um golpe final para tentar virar o jogo. Ela respirou fundo, ajeitou-se no sofá e estalou os dedos, com uma expressão de quem estava prestes a lançar a pergunta decisiva. Michelle, eu já tentei de tudo. Te provoquei. Te coloquei em saia justa, joguei fake news. E nada te abala. Agora chegou a hora do round final. Preparada? Michelle sorriu com calma, cruzando as pernas. Tata, se eu sobrevivi há anos na política brasileira, acho que posso sobreviver a mais alguns minutos com você. A plateia caiu na gargalhada, e Tata, com um sorriso nervoso, balançou a cabeça. Tá, agora você realmente tá me dando medo. Mas vamos lá, Michelle. Você se considera uma mulher submissa? A pergunta veio carregada de intenção. Tata esperava que Michelle se enrolasse, que tentasse escapar ou, pelo menos, demonstrasse algum desconforto. Mas Michelle, com a mesma firmeza, respondeu sem piscar. Depende do que você chama de submissão, Tata. Se ser submissa significa respeitar meu marido, trabalhar em equipe e tomar decisões com diálogo, então sim. Mas se significa abaixar a cabeça e aceitar tudo sem questionar, então não. Tata se inclinou para a frente, tentando pressionar. Mas você não acha que essa visão de mulher que você defende é ultrapassada? Tipo, hoje em dia, a mulher quer ser independente, dona do próprio destino, não viver à sombra do marido. Michelle assentiu, tranquila, e respondeu com a segurança de quem sabe o que é ser mulher nos dias de hoje. E quem disse que eu vivo à sombra do meu marido? Eu tenho meus próprios projetos, minhas próprias causas e minha própria voz. Estar ao lado dele não significa ser menos, significa ser parceira. O feminismo moderno ensina que a mulher pode ser o que quiser. Mas quando uma mulher escolhe um caminho diferente, tentam invalidar essa escolha. Tata coçou o queixo, pensativa, absorvendo a resposta, mas pronta para continuar o confronto. Então você acha que o feminismo só vale quando a mulher pensa do jeito certo? Mais uma vez, Michelle não se deixou abalar, e com seu jeito sereno, respondeu. Eu acredito que feminismo é sobre dar espaço para todas as mulheres, independentemente de suas escolhas. O verdadeiro feminismo é aquele que abraça as diferenças e as respeita. O estúdio estava em silêncio, cada palavra de Michelle ressoando com poder. Tata, sem palavras por um instante, percebeu que aquela batalha de palavras havia se transformado em algo muito maior do que uma simples disputa de respostas afiadas. Era uma reflexão profunda sobre valores, respeito e o verdadeiro significado de ser mulher nos dias atuais. Se você também acredita que o verdadeiro poder está em ser fiel a quem você é, independente das críticas, compartilhe sua reflexão nos comentários. E se ainda não se inscreveu, junte-se a nós para mais conversas transformadoras. Michelle sorriu com a leveza de quem já sabia o impacto das palavras. Eu acho que liberdade de escolha só é verdadeira quando você respeita todas as escolhas, inclusive as que não concorda, ela disse, com a serenidade que a caracterizava. O estúdio caiu em um silêncio profundo, todos absorvendo o peso daquela resposta. Tata, como se tivesse sido fisicamente atingida, suspirou, visivelmente desconcertada. Droga, Michelle, você tá me fazendo pensar. Eu vim aqui para te zoar, não para ter uma crise existencial ao vivo. Michelle deu um sorriso cúmplice, um toque de leveza diante da provocação. Então quer dizer que eu ganhei. Tata, com os olhos semicerrados, apontou para ela, mas ainda mantendo o tom desafiador. Ainda não, mas eu tô ficando sem munição. A plateia riu, e Tata sabia que estava sendo desafiada de uma forma que nunca esperou. Ela olhou para o lado, buscando algo, qualquer coisa que a ajudasse a retomar o controle da entrevista, algo que pudesse virar o jogo a seu favor. Tá bom, Michelle,
Você venceu. Ela admitiu, jogando os papéis para o lado. Eu confesso, achei que ia te desmontar com piadas, mas você foi mais rápida. Eu não esperava por isso. Michelle sorriu com a serenidade que parecia ser sua maior arma. Não se trata de vencer ou perder. Tata, se fosse um jogo, eu não teria aceitado o convite. Eu vim para conversar, para mostrar que o respeito pode existir até quando discordamos. Tata, pensativa, baixou os papéis e cruzou as mãos no colo. Sabe o que é engraçado? Eu comecei essa entrevista achando que você era previsível, que eu ia conseguir te colocar contra a parede rapidinho. Mas agora, eu tô aqui, refletindo. A plateia, atenta, aguardava o desfecho da conversa, sem saber para onde aquele giro de perspectiva iria levar. Michelle, com um olhar firme, respondeu. O problema do Brasil, Tata, não é a discordância. É a forma como discordamos. Se todo mundo gritasse menos e ouvisse mais, talvez encontrássemos mais pontos em comum. Tata passou a mão pelo rosto, exausta. Nossa, você fala bonito. Me faz parecer uma palhaça, irresponsável. A plateia deu um riso nervoso, enquanto Michelle, sem perder a compostura, sorriu suavemente. Tata, seu papel é fazer humor. E o humor tem um poder enorme. Ele pode aproximar ou pode afastar. Você escolhe como usar essa ferramenta. Tata suspirou, com um toque de arrependimento. Droga, agora eu tô me sentindo culpada por ter chamado você aqui só para te zoar. Michelle a encarou com gentileza, e as palavras dela ressoaram como um verdadeiro ensinamento. Mas no fim, você percebeu que existe um jeito melhor, e isso já é um começo. A plateia, que antes havia reagido com risos e aplausos por causa do humor, agora batia palmas de forma sincera. Não porque o programa fosse engraçado, mas porque, finalmente, havia algo genuíno no ar. Tata olhou para Michelle pela primeira vez com um olhar de admiração verdadeira. Pela primeira vez, ela sentiu que encontrou uma adversária que, em vez de derrubá-la, a fez crescer. Tata respirou fundo e, olhando para as câmeras, disse: Pessoal, acho que essa foi a entrevista mais diferente que eu já fiz. E sinceramente, valeu a pena. A batalha havia terminado, mas o impacto daquela conversa estava apenas começando. Nos bastidores, Tata Werneck permaneceu sentada no sofá, observando Michelle Bolsonaro se despedir da plateia. Acostumada a dominar cada entrevista com seu humor afiado, Tata sentia algo diferente dessa vez. Ela não conseguia mais ver o que aconteceu como uma simples vitória ou derrota. Assim que as câmeras foram desligadas, Tata soltou um riso curto e balançou a cabeça, meio desconcertada. Michelle, eu confesso, você me quebrou. Eu tinha um plano, eu ia te provocar até você perder a paciência, mas você jogou melhor do que eu. Michelle, com um sorriso tranquilo, respondeu: Eu não vim para jogar, Tata. Só queria mostrar que é possível rir, conversar e discordar sem precisar destruir o outro no processo. Tata coçou a nuca, pensativa. Engraçado. Eu sempre achei que comédia e política eram mundos opostos. Mas talvez não sejam tanto assim. Michelle deu um último aperto de mão na apresentadora. Com um olhar sincero, disse: O humor pode ser uma ponte ou um muro. Hoje você escolheu construir uma ponte. E ali, naquele simples aperto de mão, as duas sabiam que, apesar de todas as provocações, algo muito mais valioso tinha sido alcançado: o respeito. E, talvez, isso fosse o suficiente. Se você também acredita que o respeito é o caminho para uma convivência mais saudável, compartilhe suas reflexões nos comentários. E, se ainda não se inscreveu, venha se juntar a nós para mais conversas transformadoras e inspiradoras.